Esse foi exatamente o fundo do poço na Bolsa de Valores. Com certeza, as maiores dores são sempre perder as pessoas que eu mais amo, que é algo que me leva a refletir sobre o arco da vida, sabe? E como é tudo isso. Mas, para mim, as coisas vieram de maneira diferente. Eu me lembro de um caso que me mudou profundamente. Eu vou lhe contar a história rapidamente. Eu comecei o meu negócio em 1975, investindo. E é fácil enganar-se ao investir. Isso faz parte do jogo. Mas em 1980, 81, eu calculei que os bancos americanos tinham emprestado muito mais dinheiro aos países do que aqueles países seriam capazes de pagar, e que, portanto, haveria uma grande inadimplência da dívida, e isso causaria uma crise econômica. E isso chamou muita atenção porque era uma visão controversa. E aí o México entrou em default em agosto de 1982. Então, essa previsão realmente se concretizou. Vários países se seguiram e eu chamei ainda mais atenção, porque eu acabei estando certo. E eu pensei que nós íamos entrar em uma espiral econômica, uma depressão, uma grande crise de dívida, e eu não poderia estar mais errado. E esse foi exatamente o fundo do poço na Bolsa de Valores. E eu perdi dinheiro. Perdi o meu dinheiro, perdi o dinheiro dos meus clientes, tive que demitir todos da minha empresa e eu estava tão falido que eu tive que pedir emprestado $4.000 ao meu pai para poder ajudar a pagar algumas das contas da minha família. Por isso, foi uma dor muito grande. Foi em 82? Isso. Então você faliu em 82. Falido, totalmente. Sem grana. Sem dinheiro. E essa foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. Muito doloroso, mas foi uma das melhores coisas porque me deu o medo de errar sem que eu perdesse a minha audácia. Ou seja, me proporcionou uma abertura de mente. Isso me fez começar a pensar como que eu lido com aquilo que eu não conheço. E isso me fez encontrar as pessoas mais inteligentes que discordavam de mim para começar a entender o pensamento delas. Me fez pensar como eu poderia manter esse lado positivo, sabe? O risco acompanha o retorno. Então eu não queria ter uma vida comum. Eu ainda queria o grande retorno positivo, mas como eu poderia fazer isso sem correr tantos riscos? O lado negativo. Isso mesmo. Então, portanto, esse foi um problema que fez parte da minha reflexão. E essa reflexão me levou a entender como eu poderia diversificar melhor e testar melhor meu pensamento e assim por diante. E aí eu trouxe as pessoas mais inteligentes que eu pude encontrar, que eram pensadores independentes, que discordavam de mim, e eu fiz isso. E esse foi o fundo do poço, financeiramente, etc., na minha vida. Daquele ponto até não muito tempo atrás, a Fortune descreveu a Bridgewater como a quinta mais importante empresa privada no país, nos Estados Unidos. E então foi aquela dor e refletir bem sobre essa dor que me deu uma maior capacidade de lidar com o que eu não conheço. E eu aprendi, e isso é algo importante a aprender, eu aprendi que qualquer sucesso que eu tinha vinha mais de eu saber como lidar com o que eu não conheço do que de tudo que eu realmente conhecia. Ou seja, o que você sabe na sua cabeça é apenas uma pequena porcentagem do que são as coisas importantes e certas a saber. Então, é necessário ser capaz de pensar fora da caixa e pegar somente o melhor do melhor, independente do que seja, e depois usar isso para tomar decisões. E tudo isso veio a partir desse erro muito doloroso. E onde você acha que você estaria hoje se em 82 você não quebrasse e tivesse essa dor enorme? Com certeza eu teria uma vida muito comum, sabe? Porque eu não teria descoberto como ter grandes vantagens ao mesmo tempo em que corria riscos aceitáveis, entende? Em outras palavras, naquela época mesmo eu refleti e eu senti que era o seguinte: eu estou de um lado da selva e, estando desse lado da selva, imagine que você poderia ir
digamos que o maior sucesso que eu poderia obter seria atravessar e chegar vivo ao outro lado. Mas na selva estão todos os tipos de coisas terríveis que poderiam matá-lo e assim por diante. E você tem uma escolha. Você pode ter essa vida mais comum, ordinária, digamos assim, ou pode tentar atravessar a selva. Agora, cada um de nós abordaria isso de uma maneira diferente. No meu caso, eu queria ter a melhor vida que eu pudesse. Então eu gosto um pouco de aventura. Então, como você atravessaria essa selva? E o que eu aprendi foi que a melhor maneira de atravessar aquela selva seria com uma equipe de pessoas de quem eu gostava, que se preocupavam comigo, que podiam ver coisas que eu não podia ver, e eu podia ver coisas que elas não podiam ver, e dessa forma vocês poderiam ser eficazes juntos. E aí, bom, foi isso que eu fiz. Foi assim que funcionou. E outra coisa que eu aprendi também através disso é que eu não quero sair da selva. Eu não quero chegar ao outro lado, porque o fato real de estar nela com essas pessoas e fazer essas coisas é gratificante por si só. Então eu estou convicto de que eu não teria aprendido isso se eu não tivesse tido esse tipo de experiência. Então você ainda tá na selva hoje? Sim, eu estou na minha selva, mas a minha selva... Bom, a selva de todos é um arco de vida. Existe um arco de vida, certo? Você tem que reconhecer o arco da vida. Então, de 0 a, sei lá, 80, 85, algo assim, é o arco da vida. Alguma coisa assim. Eu tenho 71 anos. Eu sei onde eu estou nessa jornada. Entende? É importante saber onde você está na sua jornada. E quando você começa a pensar sobre isso, como onde eu estarei daqui 10 anos, eu vou ser uma pessoa diferente daqui 10 anos, certo? Onde estarão as pessoas que eu amo? Pense em você mesmo. Onde você estará daqui 10 anos e onde estarão as pessoas que você ama? Podem ser seus filhos, podem ser seus pais. Onde eles estarão? E quais serão as suas experiências e a sua jornada que eles estão passando e que você está passando? E esse roteiro de viagem, aliás, ele é bastante conhecido. Certo? Então, para dar um exemplo, acho que ele vem em 3 fases. A primeira fase é quando você é dependente dos outros e, sabe, ainda está aprendendo, certo? E aí o que acontece é que você sai da escola e se torna independente e vai trabalhar. E aí é totalmente diferente. Você está na segunda fase da sua vida, quando os outros são dependentes de você e você está trabalhando e está tentando ser bem-sucedido. E então você... Bom, mas são arcos e você pode ver marcadores ao longo dessas linhas. Então você se casa, quer ter um filho e no meu caso, eu percebi que quando meus filhos tiverem filhos, agora eu estou na minha terceira fase, certo? Então você vê essas coisas e você tem que ver isso. Então o que eu quero nessa fase da minha vida, aos 71 anos de idade, eu estou na transição da minha segunda fase, na qual eu trabalhei, eu ganhei, e eu joguei, enfim, eu lutei as minhas batalhas e foi ótimo e assim por diante, e agora eu estou em uma missão de passar as coisas que foram valiosas para mim, eu quero realmente passá-las para os outros, e depois eu vou ficar quieto. Então, eu estou nessa outra fase, entende? Mas você ainda aprende coisas, então essa é meio que uma fase de passar o bastão para frente.